Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. Hoje conosco nos estúdios o músico Caetano Brasil. Ele é clarinetista, arranjador, compositor e um dos mais inventivos artistas da sua geração. Mistura choro, jazz, música eletrônica e é ganhador de vários prêmios. Também concorreu ao Grammy Latino. Conosco aqui nos estúdios para entrevistar o Caetano, a jornalista que idealizou o site Culture-se, Vaninha Black. Queria agradecer, Caetano, por estar aqui, Vaninha também. Eu que agradeço. Obrigado. Caetano, por que essa inventividade? Né? Te apresento aqui como um dos mais inventivos artistas da sua geração. A gente vê você se apresentando com clarinete, com saxofone, né? E com orquestras, né? Conta um pouco de onde vem essa inventividade. Você que sempre esteve ligado à música desde criança, mas começou com a flauta doce, está correto? Tá, corretíssimo. Acho que esse lugar da inventividade, da criação, é uma coisa que foi muito estimulada na minha infância, né? Eu venho de uma família de artistas, não especificamente de músicos, né? Mas os meus pais, eles eram do teatro, envolvidos com a literatura, com as artes visuais também. E acho que desde muito cedo eu me entendi artista, sabe? Como alguém que só poderia existir nesse mundo criando. E quando eu fui dando vazão a isso, né? Experimentando para escolher uma profissão, me encontrei com a música. Eu não poderia ficar num lugar só de reproduzir. Precisava colocar o meu dedo para me sentir vivo, né? Então, isso começou a me levar para esse lugar da composição, para esse lugar da improvisação, né? Esses gêneros todos de música que eu toco são gêneros que a gente improvisa, muito cria na hora, né? E isso, para mim, é uma coisa... É difícil explicar a sensação, né, de estar no momento, de estar com a música e estar fazendo isso ao vivo, né, com a presença das pessoas, recebendo também a energia delas, que é parte do som. Então, acho que esse caminho foi um caminho inevitável, que começou lá atrás, com a flauta doce, que foi a primeira oportunidade que eu tive de tocar um instrumento. Foi através dela que eu conheci o choro, que é um pilar do meu trabalho, né, que está comigo por onde eu vou, independente da formação que eu estou tocando, com regional, com orquestra, com quarteto de jazz. O choro sempre me pega em algum lugar e que me mostrou esse caminho que não tem volta. Tô aí buscando. Você começou com 5 anos de idade? Não, comecei um pouquinho mais tarde. Comecei com 8 para 9 anos, quando eu ganhei essa flauta doce, que começou como uma brincadeira, né? Assim, eu não entrei direto numa aula de instrumento. Estava ali tocando, tinha um caderninho. Minha mãe comprou na Extinta Musical, que era uma loja de instrumentos musicais bem conhecida aqui em Juiz de Fora. E a brincadeira era conseguir tocar aquelas... Eram cantigas infantis, assim, tocar de ouvido ou perguntar para alguém que sabia um pouquinho de partitura por que nota é essa, como é que está escrito. E até que eu encontrei um trabalho que era feito no bairro que eu fui criado, né, o bairro Borboleta, que é um trabalho que foi desenvolvido, acho que até hoje ainda é de uma outra forma, mas na época era o Marcelo Gonçalves, professor de violão, que guiava esse projeto, que era um projeto social de acolhimento das crianças no bairro. Funcionava na Fundação Espírita Aurélio Braga Esteves. E eu fui lá, pedi uma vaga para tocar flauta. E aí, já estava tocando alguma coisinha, ele me recebeu lá e ele me apresentou o choro, que foi realmente um divisor de águas na minha vida. Vaninha? Caetano, prazer estar aqui, professora. Primeiro, seu nome Caetano é por causa do cantor? E, assim, essa questão de... O choro não é um gênero popular, assim, infantil. Então, você... Primeira pergunta, né, do Caetano, e a segunda, já emendando, você sentiu um pouco, às vezes, um estranho no ninho, assim, na infância? Nossa, eu gosto de choro, que é um gênero um pouco diferente da minha geração, do que as pessoas que estão comigo gostam, curtem, ouvem. Sim. Bom,
O nome é por causa do Caetano Veloso, claro. Eu tenho, inclusive, o primeiro e o segundo nome dele, que é Caetano Emanuel. O Brasil é da família mesmo. Muita gente me pergunta se é artístico. É artístico, mas mamãe que fez. E essa coisa do choro, eu acho que não me sentia estranho, porque ao mesmo tempo que eu estava tocando choro e sendo introduzido a esse universo, que eu, naquele momento, nem tinha noção do que era o choro. Era uma música brasileira maravilhosa que me atraía, que eu gostava de tocar, gostava do desafio de tocar, porque tocar choro não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ouvindo todas as outras coisas que os meus colegas estavam ouvindo. Eu fui muito fã de Ruge, por exemplo, dancei ragatanga até não poder mais. Então, assim, eram universos que, na minha cabeça, nunca foram conflitantes, né? Tanto porque na oficina de música eu tinha outras pessoas da minha idade também, conhecendo essa música, aprendendo a tocar. Eram como se fossem núcleos diferentes que iam se cruzando por conta de mim, né? Assim, por minha conta. Então, eu acho que isso se reflete até hoje no meu trabalho, sabe? Porque acho que a partir do momento que eu fui entendendo que, como artista, não era interessante que eu me editasse ou que eu criasse um personagem para existir em cada uma das bolhas, né? Especialmente por ser também um artista negro e LGBTQIA+, dentro do métier da música instrumental. Quanto mais eu fosse inteiro, né, abraçando as minhas culturas, os meus gostos, mais autêntico eu seria, né? Então, acho que esse lugar de autenticidade, ele foi experimentado aí desde a infância. Eu cresci no bairro, estudando na escola do bairro. Então, convivi muitos anos com as mesmas pessoas, quase sempre a mesma turma na escola. Então, a gente foi aprendendo a se amar do jeito que cada um era, né? E eu era essa pessoa que gostava de música, estava tocando um instrumento e, ao mesmo tempo, estava lá com todo mundo, ouvindo as coisas da moda. E acho que nesse ponto não teve conflito. Você tocou nessa questão de ser LGBT, né, e também a questão da negritude. Nós vamos tratar dessas questões que são muito fortes na sua música também, né? Sim. Você faz questão de misturar a arte com essas questões identitárias, né, Com Caetano? certeza. Mas antes de a gente chegar nessa parte, eu queria que você falasse, aos 15 anos já estava no Clube do Choro aqui em Juiz de Fora? Sim. Essa oficina, eu fiquei nela desde aí dos meus 9, talvez até uns 13 para 14 anos. Foi onde eu, de fato, entendi que a música tinha tomado um espaço na minha vida e eu só me rendi a isso, né? Se eu fizer força ao contrário, eu vou me machucar muito nesse processo. Então, tive muito apoio familiar, o que eu sei que não é uma regra, né? Infelizmente, mas tive muito essa força para seguir esse caminho. Ok, vai, faz. E aí, estudando em casa, depois que eu saí dessa oficina, as pessoas sempre me falaram que eu tinha que ir ao Clube do Choro de Juiz de Fora. E o Clube do Choro, pra gente ali na oficina de música, eles eram como a Xuxa, sei lá, eles apareciam na TV, tinha uma propaganda, sempre conto isso, porque é uma memória mesmo de infância, uma propaganda do restaurante Fazão Dourado, saudoso Fazão Dourado, que aparecia a galera do clube tocando, assim, sei lá, durante 15 segundos no intervalo da novela, tocando choro na televisão. A gente achava aquilo o máximo. E aí falava que eu tinha que ir no Clube do Choro. Como assim? Vou no Clube do Choro encontrar as pessoas que aparecem na televisão, né? Como é isso? Mas um dia eu falei, eu tenho que ir para ver como vai ser. E fui. Era uma roda que acontecia na época no restaurante do Hotel Renascença. E aí fui lá com o meu clarinete, as minhas partituras, sentei na roda para tocar e eles falaram, se você não voltar aqui, a gente vai te buscar na sua casa. E foi, de fato, em 2010, a minha entrada para o meio profissional, porque dali surgiu o primeiro convite para fazer um trabalho com o pessoal do Clube do Choro, e lá foi que outras pessoas do samba, do jazz, me viram tocando e começaram a me convidar para tocar, e eu comecei a trabalhar, de fato, com a música. Maninha? Tô encantada. Acho que... Vai lá. Eu tô muito encantada. Não sabia que você era do bairro Borboleta, né? E essa questão, você acredita que
por você ser do Borboleta, isso influenciou em alguma coisa nas suas vivências, o seu caminho mesmo com o choro, enfim? Vamos falar, ai, nossa, se não tivesse essa oficina, às vezes eu nem teria. Definitivamente. Assim, eu acho que a música é uma coisa muito forte na minha vida. Então, se não fosse ali, acho que ela ia me pegar em algum outro momento. Mas, definitivamente, aquele espaço, aquele encontro que a gente teve ali, até porque depois, né, por notícia de colegas, eu sei que esse trabalho se transformou um pouco e ele foi ficando mais voltado para atender a demanda religiosa da casa, da Fundação Espírita. E nessa época que eu frequentei, tinham umas pessoas que tocavam na fundação, nos cultos religiosos, mas era um projeto aberto à comunidade e não tinha essa restrição. O Marcelo quis montar um grupo de choro, ele montou um grupo de choro e eu tive essa felicidade, né, de ser apresentado a essa música num momento em que eu estava que a minha cabeça era basicamente uma tela em branco, né, assim, então... E ele aplicava na gente as gravações, na época os CDs, né? Que muitos já eram versões em CD de vinil dos grandes mestres, né? Pixinguinha, Jacó do Bandolim, as coletâneas dos Chorinhos de Ouro. Então, assim, é uma oportunidade mesmo que veio num momento muito decisivo, assim, que plantou uma semente que pôde ser regada ali desde muito cedo. Então, acho que, de fato, tem um papel crucial na minha jornada. E era o que vocês tocavam? Esses todos mestres que você falou? Ou você já se arriscava a fazer alguma composição ali? Você já sentia essa verve de compositor? Isso de colocar o meu dedo sempre apareceu, assim. Acho que primeiro nesse lugar da improvisação, né? Depois, esse assunto foi um assunto que eu fui estudar muito a fundo, que eu já trabalhei e trabalho com cursos, workshops sobre improvisação na música. E eu costumo dizer que a improvisação é um estado de espírito, né? É uma verve que faz parte da nossa identidade. Todos nós, né, somos improvisadores e planejadores, mas em medidas diferentes. E eu, definitivamente, eu sou muito mais improvisador, muito mais desse pensamento, muito mais dessa vivência de que tudo bem, precisa planejar e organizar, mas eu preciso deixar um espaço para ser como eu sou no momento, para fazer da forma que eu sinto. Então, quando eu comecei a escutar as gravações do Altamiro Carrilho, que é um grande flautista, muito importante para a história da flauta, do choro, eu via que todas as vezes que a música se repetia, que a forma da música se repetia, ele acrescentava coisas, mudava o jeito de tocar, acrescentava notas e... mesmo sem um embasamento técnico ou teórico para aquilo, eu achei um barato. Quando volta, pode inventar. Então, eu comecei a inventar e as pessoas ficavam assustadas comigo, porque eu era uma criança muito nova. E eu falei, de onde você tira isso? E para mim não tinha explicação de onde tira. Estou só vivendo, só sendo com a música, né? E isso começou a alimentar, claro, ideias criativas as quais eu comecei a me apegar e querer registrar. Então, ali mesmo na oficina, eu comecei a fazer as primeiras experiências com composições. A gente tinha um grupo de choro dentro da oficina que fazia algumas apresentações lá na casa mesmo, que volta e meia a gente tocava uma coisa ou outra minha, que era assim, bem preliminar, mas estava acontecendo ali e que me mostrou que era esse o caminho. E hoje, como é que você compõe? Assim, o que te inspira? O choro é uma música alegre, né? Você precisa estar alegre, você inspira essa alegria, né? Que bom! Bom, o choro é uma música com mais de 150 anos de história, né? Então, muita coisa já aconteceu desde o final do século XIX para cá. No mundo, na sociedade e, portanto, na música, né? Que é um retrato vivo disso. Então, essa história de compor, assim, e de trazer o seu olhar para a música, né? Varia muito, os métodos podem ser vários, né? Às vezes eu tenho fases de parar mais para fazer, então eu acho também que a composição é um trabalho, um exercício, né? De, ok, preciso compor alguma coisa. Vamos trabalhar com as ferramentas que a gente tem e ver como isso provoca a inspiração. Ou às vezes por situações da vida, encontros, e não só
as alegrias, também os momentos de crise, de tristeza, inspiram coisas. O choro, às vezes, pode ser muito melancólico, dramático também. É uma música, eu acredito que infinita, né? Que vem desde que ela nasceu, se misturando com várias influências da música do mundo, né? A gente tem o choro hoje espalhado nos 4 cantos do planeta. Muita gente tocando e tocando de maneira maravilhosa e autêntica. E a gente vai tentando, né, buscar esses elementos que traduzem a nossa identidade e, para mim, levar para o mundo, consumar através desse grande portal que eu acredito que é o choro, um portal de música autenticamente, genuinamente brasileira. Antes da gente encerrar esse bloco, com quem você dialoga, né? Já vi que você fez músicas em que, por exemplo, a poesia da Laura Conceição, que também foi minha aluna, e que é uma grande artista, né? Sim. A Laura Conceição já poetizou, já botou letra numa música sua. Com quem que você dialoga? Como é que é essa coisa de fazer música instrumental? Legal. Bom, música instrumental tem ficado muito refém dos seus nichos, né? E eu acho que quando a gente se acomoda nesse lugar, né, a gente acaba tocando sempre para as mesmas pessoas. E, fatalmente, essas pessoas se parecem um pouco comigo. Então, acho que num determinado momento do meu trabalho, isso começou a ser uma inquietação, isso começou a ser um incômodo. E eu comecei a pensar em formas, em estratégias para promover outros diálogos, né? Porque acho que a cara do choro contemporâneo, ela está estabelecida em termos musicais para a gente que frequenta esse meio, para a gente que estuda a linguagem, mas eu acho que a gente precisa pensar na cara contemporânea do choro, ou seja... Você está falando de quê? Está falando de homens, brancos, mulheres? Exatamente, né? Quando a gente fala do público consumidor de música instrumental, ou a gente está falando de músicos, ou a gente está falando de pessoas que têm acesso a isso, e por isso a gente faz um recorte de raça, um recorte de classe, né? E na confluência desses dados, né, essa música, em muitos contextos, é consumida como souvenir, como status, né, porque é chique ir ao show de música instrumental, ter um grupo de jazz tocando na sua festa. E eu acho que precisa ser e é mais profundo do que isso, né? E que a música instrumental, a música brasileira, o choro, pode ser um lugar de gozo para pessoas como eu, né? Tanto tocando quanto consumindo. Então, se eu penso que a cara da minha música é a cara que essas pessoas que a consomem dão para ela, eu fico refém desse nicho. Então, promover diálogos para fora da minha bolha, né? Como você citou, a Laura Conceição, o Everbeats, com quem eu já fiz 2 feats, né? O Diego Rivera, que é um influencer e rapper lá de São Paulo, é um caminho de falar. Essa música também pode ser feita de outros modos e de modos que contemplem as nossas existências. É, porque a Laura atua numa área de rap, numa área Exatamente. de outro lado, contestador. Sim. Não essa música de salão, né? Exato. A Laura é de um ambiente totalmente diferente, né? Exato. Mas porque o choro também nasce nesse lugar, né? O choro, quando ele aparece, ele é uma afronta mesmo, porque é uma música que surgiu da mistura dos gêneros europeus, que eram muito populares na Europa no século XIX, né? A gente está falando da polca, do Scottish, da valsa, que eram gêneros da música de salão consumidos pela corte, com o batuque africano, né? Com a herança, a rica herança dos povos africanos trazidos à força para cá. Então, quando eles tocavam, o que na época eles mesmos, né, as pessoas que tocavam choro, que em sua grande maioria eram pessoas racializadas, eles traziam aquilo como uma polca, mas a polca tocada daquela forma era uma afronta à branquitude. E foi uma música que ficou muito refém dos saraus, né? Isso foi um pouco ilustrado para quem assistiu, tá? Denunciando um pouco a idade. A Ministério da Chiquinha Gonzaga, na época que passou na Globo, né? Que, dentre muitas limitações que a gente tinha da compreensão de muitas questões sociais na época, traz esse lado, né, de que essa música... A própria composição feita pela mulher. Exato. Né? Isso era um lugar quase perseguido, era um lugar de resistência. O choro era um lugar de resistência. Só que, com a mudança do mundo, né,
essa música foi sendo deslocada para um outro lugar. E eu costumo falar isso dentro da comunidade do choro, porque enquanto a gente ficar aqui, né, num pedestal achando que essa é a música correta, a música maior que tem, e quem não atingiu o choro, a gente vai ficar isolado, entendeu? E, para mim, quando eu, como diria Tiamat, tiro o sapatinho, boto o pé no chão e vou encontrar com a Laura, com o Ever, com essas pessoas que estão produzindo música de outras formas, em outras realidades, eu aprendo, assim, demais e ganho essa oportunidade de mostrar a minha música como algo apreciável para um outro público. Nós estamos conversando com o vibrante Caetano Brasil. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta sabendo mais da música, sabendo que composições são essas que levaram ele a tantos prêmios e a ser essa pessoa inventiva. É um minutinho só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco nos estúdios Caetano Brasil. Eu falei que ia chamar ele de multi-instrumentista, ele falou que prefere que a gente chame de clarinetista. Mas é quase, né? Tudo que é sopro aí tá na... Pera aí, quem faz a primeira pergunta é a Vaninha. Depois a gente entra nas polêmicas. Vai lá, Vaninha. Caetano, como primeiro que você decidiu, olha, eu vou começar a fazer mesmo, me profissionalizar, colocar minha criatividade toda para fora, fazer álbuns, como que foi esse processo? E também depois a gente vai a questão dos álbuns, né? Porque cada álbum tem uma proposta, mas fala desse passo, assim, dessa decisão. Sim. Bom, acho que quando você começa a se profissionalizar na música, o primeiro desafio é sobreviver, né? Não é fácil fazer arte, viver da arte, e ainda mais de maneira independente, né? Sem nenhum patrocinador fixo, sem nenhum mecenas por trás, né? Sem herança. Então, eu comecei a trabalhar com os mais diversos tipos de música que você possa imaginar aqui na cidade, de banda de música alemã para tocar na festa, ao choro, do samba ao jazz, bandas de baile. Só que, nesse meio tempo, eu seguia estudando, criando, fazendo minhas coisas. E foi então que um grande amigo com quem eu trabalhava na época, o Roger Rezende, falou comigo: cara, você está cheio de composições, cheio de ideias, você precisa ter o seu trabalho. E essa era uma ficha que ainda não tinha caído, sabe? De que talvez o lugar onde eu me expressasse de forma mais plena fosse no lugar de líder, de alguém que está propondo as suas ideias dentro de um trabalho. E aí, à época, isso era 2012, final de 2012, 2012 para 2013, isso. Eu convidei alguns amigos para fazer as primeiras experiências e formei um primeiro quinteto, né? A gente começou a fazer alguns ensaios, eu levei algumas músicas minhas e outras músicas que eu queria reinterpretar, que eu gostava de tocar. E a gente começou a tocar na cidade, fez uma estreia desse trabalho no MAN. E a coisa foi tomando um corpo, né? Eu fui experimentando também no processo de tocar, de fazer os shows, essas coisas, né? Que eu ia entendendo que tinham mais a ver comigo e que discurso é esse que estava por trás dessa música que eu queria mostrar. E isso culminou na gravação do primeiro álbum em 2015, que é o meu álbum de estreia, que foi produzido com incentivo do Programa Cultural Murilo Mendes. E de lá para cá, são quantos álbuns, né? Um me chama muito a atenção, que é esse Pixinverso, né? Que é uma homenagem ao Pixinguinha. E o outro também que chama muita atenção, Cartografias, que te levou
né, te alçou ao Grammy Latino, né, até essa indicação para o Grammy Latino. Isso mudou a sua vida, né? Fala um pouco de quantos álbuns, depois um pouco dessas mudanças a cada um dos trabalhos. Então, são 3 álbuns de carreira já produzidos. Esse ano de 2026 eu lanço o 4º, que é um álbum que eu gravei com a Big Band do Conservatório de Tatuí, então um álbum com orquestra. Isso fora as singles e EPs que costuraram essa história aí entre esses 3 álbuns. E, claro, definitivamente uma indicação ao Grammy muda muito as coisas, né? Talvez não tanto a música que eu faço, mas como as pessoas enxergam a música que eu faço, né? O Cartografias, que foi esse álbum indicado, foi lançado em 2019. É um álbum 100% autoral, 100% independente. Ele não teve nenhum tipo de patrocínio. Foi produzido com o meu próprio recurso e através da parceria com muitos profissionais que acreditaram na proposta desse trabalho, que foi da promoção de um diálogo entre o choro e a música do mundo, né? Eu sempre fui muito fascinado pelas culturas, né? Pelas formas como as pessoas enxergam a vida, né? Nessa experiência social e coletiva através do globo. Então eu comecei a escutar música judaica, música japonesa, música do leste europeu, do Caribe, e produzir composições, cada uma delas inspiradas em uma dessas tradições. E coloquei isso num álbum, e a gente está sempre atento aos editais, às inscrições, né, buscando formas de veicular o trabalho. Fez uma inscrição através de um formulário para o Grammy Latino. E algumas pessoas, na época, vieram me perguntar como foi esse contato, né, se tinha alguém lá dentro. E não, a gente estava fazendo a nossa música do jeito que a gente acreditava. E isso, para mim, foi um feedback muito importante, no sentido de que aquilo que estava sendo produzido estava chegando nas pessoas, estava sendo ouvido, né, e reconhecido por seu valor, por sua importância. E, a partir daí, eu acho que faço uma transição mesmo na minha carreira do músico, né, desse lugar da pessoa que executa um instrumento, para o artista, né? Que também é músico, mas que, para muito além de estar tocando o clarinete, ou saxofone, ou o que quer que seja, está defendendo um propósito, um discurso, uma ideia. Então, com certeza, foi muito importante. E o Pichinho Verso, a gente já falou de Pichinguinha algumas vezes, é um universo do Pichinguinha? Pichinho Verso foi uma palavra que eu inventei, assim, baseada nessa ideia, né, de que é o universo do Pichinguinha, de que é Pichinguinha inverso, de cabeça para baixo, porque eu estou reinventando essa obra também, e porque é inverso no meu verso, contando do meu jeito, né? Então, o álbum chama Pichinho Verso Infinito Pichinguinha, né? Porque a gente que toca choro, toca música que tem décadas de história. E a gente vai ouvir você, né, tocando uns trechos, né? Sim, E a gente sempre acha um frescor nessa música. A gente não enjoa de tocar o Pichinguinha, porque tem sempre uma portinha para você abrir dentro da música e falar, caramba, não tinha pensado desse jeito, dessa forma. E a música de Pichinguinha é uma música muito generosa. Eu acho que é um retrato perfeito do Brasil, do que a gente é como povo, da nossa essência. E essa ideia já era antiga, assim, de gravar um álbum do Pichinguinha, que eu ruminei na minha cabeça durante vários banhos, que eu tenho várias ideias tomando banho, vários insights. Só que precisava esperar um momento de compreensão, de maturidade, e que surgiu naturalmente, né? Um álbum produzido durante o período da pandemia, né? Então foi um álbum que eu precisei escrever muito para ele acontecer, né? Planejar muito para ele acontecer, porque a gente não tinha a oportunidade da fricção no ensaio, né? De levar aquilo e testar coisas, vamos tocar, não, faz assim, não dava, não podia encontrar. Então eu escrevi tudo, mandei para os músicos, cada um estudou a sua parte, aí vacinava a primeira dose, a gente punha a máscara, vamos para o estúdio, vamos gravar. Gravava 3 faixas. Não pode mais, lockdown again, vamos de novo para casa. Eu escrevia mais coisas, mandava para eles, e assim a gente foi construindo, né? Assim, então, sinto que essa música foi generosa, inclusive
nesse lugar, né? Porque permitiu que a gente focasse a nossa energia e trabalhasse mesmo naquelas condições. Nossa, pandemia foi pesado. Essa questão, quando eu estava vendo, né, estudando um pouco de você, me chamou muita atenção essa questão das capas, né? A gente está no meio digital que às vezes a capa, antes era o vinilzão, né, que a capa era grandona, e a capa do Pichiverso é muito bonita, mas a do Cartografias é linda, parece uma colagem. E foi você, como que você chegou nessa questão de as minhas capas também vão traduzir algo nesse meio digital que às vezes a pessoa nem olha a capa, assim. Sim, essa ideia de pensar o trabalho como um todo, né, assim, e que tudo comunica, né? Meu empresário às vezes fala isso, assim, eu não sei ainda se você é um músico ou se você é um comunicador. Eu acho isso tão interessante, né? Assim, porque, de fato, contar a história, comunicar uma ideia é o que me faz acordar, e a música acaba sendo o veículo principal dessa comunicação, que depois veio trazendo uma série de outras coisas. E nas capas, na grande maioria dos meus lançamentos, eu tenho um parceiro que trabalha comigo há muitos anos, que é o Renan Torres, que é um designer, ilustrador maravilhoso, uma pessoa muito criativa, que embarca na minha pira, né? Então, quando vai ter um trabalho novo, vamos marcar uma reunião. Aí a gente se encontra e começa a falar, olha, estou produzindo isso, a ideia é essa, vamos matutar numa capa, numa comunicação visual. Ele que fez, inclusive, o meu trabalho de marca, né, de logo, que eu fiz um rebranding em 2024, que, enfim, veio carregado de muitos signos, de muitas coisas, de uma semiótica que fazia sentido, que tem cada vez mais feito sentido para mim, e com as capas dos álbuns não seria diferente, né? Então, claro, embora a gente tenha que entender que às vezes é tudo pequeno, às vezes passa batido, mas é isso, vai ver a Vaninha Black, vai olhar e perceber os detalhes, e aí a gente fala, yes! No Cartografias foi essa ideia de colagem, porque a música é meio que uma colagem dessas influências, né, das tradições do mundo, como eu comentei, e foi interessante porque o Renan teve essa ideia, e ele começou a fazer isso como uma experiência digital, mas para a capa do álbum ele imprimiu todos os recortes, recortou, colou e fotografou para fazer a capa. Então, se você olhar com cuidado, ela tem toda uma textura que só é possível com o trabalho manual, né? Não é simplesmente colou digitalmente, que é ótimo também, mas naquele momento ele teve essa ideia, assim, e fez isso como arts and craft, né? Foi, recortou, colou e fez. Eu tenho muito carinho por essa capa também, assim. E é meio que tudo saindo da minha cabeça, e a cabeça como se fosse o globo, assim, né? Um planisfério. É bem interessante. Como é que você lida com esse mundo da comunicação, da moda, de como você se comunica corporalmente, né? Você estudou moda, a gente estava falando dos bastidores de coloração, uma coisa que você também é ligado, né? O próprio seu site, que é lindo. Qual que é o endereço do site? CaetanoBrasil.com. CaetanoBrasil.com. Entrem lá, porque o site é lindo, né? Como é que é a sua relação com essa comunicação também? Eu acho que tem tudo a ver com isso, desse lugar que você quer estar perto das pessoas, né, Caetano? Eu já vi uma entrevista sua em que você fala isso. Você não quer fazer música instrumental para músicos, você quer fazer para mexer com as pessoas. Agora eu não lembro exatamente o que você disse, mas fala um pouco dessa corporalidade, essa coisa que você coloca aí para fora. Bom, eu costumo dizer que, para mim, a guerra está perdida, né? Então, se eu tentar me comportar como as pessoas que tocam essa música, em sua maioria pessoas brancas, né, heteronormativas, cisgêneras, se eu tentar replicar esse comportamento para ser aceito, eu vou falhar, né? Então, o que me resta, né, assim, é abraçar o que eu sou de verdade, né? Toda essa história, todo esse histórico, né, dessa influência artística que eu tive na minha casa, das minhas vivências para além da música, né? Essa relação com a moda que vem dos pais ligados ao teatro, né? Eu me lembro de brincar com as malas de figurinos de produções antigas. O meu avô, que era alfaiate, então, que eu sempre vi costurando.
Então, isso foi aparecendo, assim, né, eclodindo dentro de mim e do meu trabalho, porque acho que o palco foi crucial nisso, para esse lugar de experimentação. Foi do palco que vazou para a vida, para o dia a dia, porque hoje eu quero montar uma produção para ir no calçadão. Não importa. A moda te pegou, né? Porque é isso, assim, é também uma maneira de não ser confundido, sabe? Porque é lógico que, pensando nesses recortes sociais todos, né, isso às vezes leva a um pensamento conservador, retrógrado, por parte de muitas das pessoas que fazem essa música. Não todas, temos grandes exceções, que eu até quero acreditar que são maioria. Mas, assim, é um jeito de me posicionar também, sabe? E de concentrar uma energia onde eu acho que merece, né? Porque antes das pessoas ficarem se perguntando, não é, mas parece meio... Eu te dou o recado, eu te conto a história e agora a gente vai falar de música, agora a gente vai falar do que está por trás disso, né? Tem uma entrevista com um vibrafonista muito importante na história do jazz, que é o Gary Burton, que ele fala que ele passou muito tempo da vida achando que ele era um vibrafonista que por acaso era gay. Na velhice ele entendeu que ele era um homem gay que por acaso era vibrafonista. E eu acho que ele está muito certo nessa compreensão, assim, porque a música é uma escolha, né? A arte é algo que me encontra no caminho da produção de vida, mas tem um tanto de coisas que fazem parte da minha identidade, né? Ser um homem preto, ser LGBT, com as quais eu estou lidando desde o meu nascimento. Então, a minha música ela precisa contemplar isso, né? E quiçá contemplar isso para os meus, né? Ser um lugar de inspiração, de geração de perspectiva, de possibilidade. Então, isso vai se traduzindo em todas as camadas, sabe? Porque a gente está na era do vídeo, a gente está na era da rede social, tudo é visto. Então, às vezes, as pessoas estão vendo primeiro o meu conteúdo com o som desligado. Então, se eu toco e não falo nada com o que eu estou vestindo, com a minha postura, é como se eu tivesse um outdoor e não, vou deixar em branco. Não posso, não tenho essa chance, sabe? Não tenho, sei lá, talvez até esse privilégio de poder falar, não, eu preciso mostrar de todas as formas que eu posso. Então, acho que foi mesmo um lugar de vazão e que foi virando também um lugar de estratégia, né, para levar essa mensagem. Só voltando nos álbuns para a gente encerrar esse bloco, a gente falou do Picho Inverso, falamos do Cartografias, tem o Surpreendente. Surpreendente é um single que faz parte do EP que eu gravei, que é o Caetano Brasil e o Choro é Livre, que foi o caminho pós-pandemia, né, com um grupo que eu tinha com a Bia Nascimento e o Chico Cabral, ela violonista, ele pandeirista, que começamos a retomar as atividades musicais aqui na cidade, tocar semanalmente. E quando eles iam se mudar, né, que a Bia está morando em Belo Horizonte e o Chico no Rio hoje, antes deles irem, a gente gravou esse EP para registrar esse momento. E depois desse EP vieram os 2 singles em parceria com o Everbeats, né, que é o Vibrações, que é uma releitura de um choro do Jacó do Bandolim, que mistura o choro com o funk. E o último dessa parceria, que foi o Boiola, que é uma releitura também de uma música do Toco Preto, um choro que já se chamava Boiola, que ninguém sabia explicar por que é que se chamava assim. E eu falei, então eu vou criar a minha própria explicação. Que a gente adorou, né, Vânia? Tem um clipe com dança, né? E no final do ano passado lancei também o Kopanitsa, que é uma nova versão para uma música gravada no Cartografias em parceria com a Orquestra Paulista de Choro. Pois é, a gente vai para um pequeno intervalo. Vamos falar como é que é essa produção. Estou vendo que você está indo muito para São Paulo, Tatuí já foi premiado lá. Vamos falar um pouco mais desses prêmios, vamos falar do futuro, né? O que você está pensando? Se Juiz de Fora ainda cabe, né? Se ele mora aqui. É no próximo bloco, você não vai perder. Não sai daí.
estamos de volta no JF Entrevista. Hoje conosco, Caetano Brasil. Estamos conversando sobre música, jazz, choro, Juiz de Fora, né? Vaninha Black com a gente aqui. Ela que é jornalista e tem um site que ela criou, que é o Cultures, que daqui a pouco a gente fala também sobre ele. Vaninha, como é que é Juiz de Fora? Juiz de Fora ficou pequeno para o Caetano Brasil, você continua aqui, tem espaço para esse choro aqui, por onde você circula? Falei no bloco anterior que você está indo muito para São Paulo, tenho percebido ali. JF é meu país é Juiz de Fora, né? A minha casa é aqui e é o lugar para onde eu sempre quero voltar. Mas, para além de querer levar a minha música para o mundo, né? Que acontece presencialmente quando a gente viaja e toca. São Paulo é o país filial, é o segundo lugar que eu tô sempre, né? Eu preciso ir onde o dinheiro está. E ultimamente não tem estado muito por aqui para a gente. Acho que, especialmente no pós-pandemia, a gente colheu frutos um pouco amargos desse tempo. Assim, a gente teve uma diminuição de espaços para tocar, tanto da iniciativa privada quanto pública, e a diluição de um circuito que existia, né? Porque quando a gente pensava na cena instrumental, eu tive conectado a muitas cenas aqui em Juiz de Fora, né? A instrumental, a da Nova MPB, gravei com muitos artistas daqui da cidade. A gente tinha os lugares onde a gente sabia que sempre tinha música instrumental, né? E aí você tinha, sei lá, um circuito de 10 lugares, quando você tocava no último já era hora de voltar ao primeiro. Então, existia um fluxo de circulação dessa música que hoje não tem mais, né? Então, aqui em Juiz de Fora, quando... Por quê? Mudou o hábito dos juiz-foranos? Eu acho que teve muito a ver com o fechamento de muitas casas, né? E essa história do hábito, né, tem se discutido muito. Eu tenho visto discussões, não só aqui, mas também aqui, sobre a vida noturna, que tem mudado mesmo a forma de experienciá-la, né? Assim, acho que em vários lugares. Mas acho que essa questão do hábito a gente cria com força conjunta, né? E a música não precisa estar só na noite, né? Pode Exato, estar no ela pode ocupar espaço, muitos lugares. Mas a gente já teve muitos circuitos, festivais, programações de música instrumental que eram fixas e que a gente sabia. Ah, beleza, pelo menos uma vez por mês vai ter o sessão instrumental, pelo menos uma vez por mês vai ter o terças musicais, vai ter... A gente tinha uma série de programas, tanto da iniciativa privada quanto da pública, que deixaram de existir, e eu acho que tem um impacto grande do período da pandemia nisso, que não se remontou. Talvez esteja começando uma história agora, né? Mas o choro ainda segue muito forte aqui, né? A gente tem a roda de choro do Bar Gilbertinho, que acontece na segunda-feira, que é uma roda dissidente, né? Que veio da galera do Clube do Choro, que não existe mais como instituição, mas é o mesmo povo que se junta para tocar, e que virou um point, assim, da segunda-feira, né? O bar está sempre cheio, só que é a paisana, né? Lá não é trabalho, lá é tocar... Vai para se divertir. Aí quando eu estou aqui em Juiz de Fora na segunda-feira, que é um dia que é mais fácil de eu estar aqui, porque já viajei o final de semana, cheguei no domingo, então segunda-feira é minha folga. Então, vou lá tocar com os amigos, mas, de fato, tenho me apresentado muito pouco em Juiz de Fora por conta dos espaços e dos poucos espaços que tem, das condições que são oferecidas de trabalho. Então, nessa história também, né, de ter prêmios de visibilidade internacional, indicações, outras pessoas acabam vendo o trabalho, entendendo o valor artístico agregado naquilo e chamando a gente para tocar independente do lugar, né? Acho que essa era da informação que a gente está possibilita isso, né? Quando eu comecei a tocar, por exemplo, há 16 anos atrás, tocar profissionalmente, as pessoas sempre me perguntavam: quando você vai para o Rio? Quando você vai para São Paulo? Vendo nisso uma necessidade. Eu sempre achei que era bom ficar aqui. E hoje eu tenho certeza que é bom ficar aqui. Você ainda mora em Juiz de Fora? Ainda moro em Juiz de Fora. E essa turma, né, que lá da segunda-feira do Bar do Gilbertinho, quem são? São músicos também que compõem, a turma que ficou, mas que leva a música como essa diversão? Quem é essa turma? A grande maioria deles, embora tenham tido contato com a música profissional, sempre tiveram outras ocupações, né? São entusiastas do choro, apaixonados por essa música maravilhosa,
que viram a necessidade, né? O Clube do Choro foi fundado em 1997 pelo Cazé, grande amigo Cazé Santos, o Márcio Gomes, o Kim Ribeiro e o César Faria, professor César. Eles continuam lá. Eles continuam lá tocando, todos eles tiveram outras ocupações. O Kim está um pouco mais afastado, é um flautista muito importante aí também para a história da música instrumental, mas que manteve essa chama acesa também, né? De fazer essas reuniões, essas rodas semanais, de criar um espaço para tocar, onde todo mundo passa, desde as pessoas que estão começando, as pessoas que vão levar a música como um hobby e músicos profissionais como eu também. Nessa vida sua aí, tão recente, 16 anos é muito pouco, né? Você é muito jovem ainda. A gente já falou do Grammy, mas teve também um BDMG instrumental. Sim. Teve o Nabor Camargo, que é um prêmio lá de Tatuí, né? De Indaiatuba. De Indaiatuba. Conta pra gente um pouco disso. O BDMG é um prêmio de Minas, né? É a música instrumental de Minas? Isso. Só para falar que 16 anos é de carreira, porque de idade já passei um pouquinho. Tenho 17, mentira. Esses foram prêmios que a gente recebeu, né? Que eu fui com o meu trabalho em 2019. Né? Eu fui premiado melhor instrumentista do BDMG Instrumental. E levei o primeiro lugar no prêmio Nabor Pires Camargo, que é um prêmio voltado para instrumentistas também, que acontecia em Indaiatuba através de uma fundação, né? E acho que as premiações elas sempre trazem visibilidade para o trabalho. Eu não sou o maior fã de premiações, porque essa ideia de tocar contra as pessoas me apavora um pouco. Gosto mais de tocar com as pessoas, né? Então, tocar para mostrar um trabalho, para escolherem o melhor. Mas, querendo ou não, é um jeito da gente ser visto, da gente ser notado, da gente ganhar pauta na imprensa, né? Então, nesse momento ali, foi muito importante estar fazendo esse movimento, né, da própria inscrição e felicidade de ter sido contemplado, que conduziu a gente até o ano seguinte, que foi quando veio a indicação ao Grammy Latino, né? Que a gente inscreve um trabalho já gravado. E como eu disse em várias entrevistas na época, eu não fico na minha casa pensando como construir um próximo trabalho ganhador de prêmio, né? Eu tenho uma ideia para defender, eu tenho um propósito e se encontrar um prêmio no caminho vai ser ótimo. Mas é isso, né? Não é feito pensando nesse lugar, né? Acho que isso vai encontrando a gente enquanto a gente trabalha, né? Eu tive a felicidade também de receber aqui em Juiz de Fora a medalha Geraldo Pereira e no ano passado me tornei comendador também por conta desse trabalho, né? Assim, que é um trabalho de persistência, né? Com a arte, com esse caminho de levar a música para as pessoas e de acordar todo dia acreditando de novo, né? Vamos. Vaninha. Você falou, ele é muito jovem. E a gente tem aquele estereótipo ainda do artista de choro, pessoa de mais de idade. Sim. Aí eu quero saber se você... Não vamos dizer preconceito, mas assim, algumas piadinhas. Nossa, ele é tão jovem. Você tá tocando esse gênero tradicional. Ou então uma admiração. Nossa, você é tão jovem. Já aconteceu mais quando eu era mais jovem, né? Mas não que eu esteja velho, né? Vou fazer 32 esse ano. Mas acho que vem de uma batalha também da ressignificação, né? Como eu vinha falando anteriormente, para a gente que toca choro, a gente está acostumado a ver pessoas mais novas entrando nesse meio, né? Mas a cara do choro, né? Se a gente perguntar para uma pessoa que minimamente sabe o que é o choro, mas não é envolvida com ele, provavelmente ela vai descrever essa cara do choro como uma música tocada por pessoas mais velhas, na mesa de um bar, etc, etc. E eu acho que a gente, enquanto agentes do choro, a gente soube cuidar muito bem da cara do choro contemporâneo, a cara musical que essa música tem no dia de hoje, que toca
os antigos, mas também que produz música de uma maneira muito atual, muito ligada nas transformações do mundo, com muitas misturas. Como falei, né, da música eletrônica, do diálogo com o jazz, com a música do mundo. Mas eu acho que a gente precisa se implicar também em cuidar da cara contemporânea do choro, ou seja, dessa cara que o choro tem hoje, né? E se eu toco o choro tem também a minha cara. Não deixou de ter a cara dos mais velhos, não deixou de ter a cara da tradição. Porque, como eu digo também, precisa saber quem chegou antes, quando tudo era mato, né? Não dá para só, agora vamos misturar o choro. Não, tem que saber o que você está fazendo, onde você está mexendo. Tem muita história, muita ancestralidade nisso. Não é brincadeira, é muito sério, né? O choro já foi chamado de chorinho, né? Há um preconceito nisso, em chamar o choro de chorinho? Alguns músicos mais antigos têm essa ideia, com o argumento de que você não fala sambinho, rockzinha, MPBzinha, então por que chorinho, né? A gente fala muito choro como um termo técnico dentro da linguagem, mas para mim, se você está ouvindo e gostando, pode chamar como quiser. Choro, chorinho. Você falou de São Paulo, né? Eu também assisti você num lindo espetáculo, num festival internacional de música instrumental, acho que de choro, né? De choro. Em Niterói. Exato. Né? Existe espaço fora de Minas, de São Paulo, Rio, existem outros espaços? Como é que tem sido, né, esse espaço para o choro Brasil afora? Eu acho que tem crescido cada vez mais, assim, o choro sendo entendido como parte essencial da música instrumental brasileira, parte matriz, né? Foi o primeiro gênero popular urbano surgido no Brasil. E isso tem ficado cada vez mais forte, né? Acho que a ideia do choro, até como um produto de exportação da identidade nacional, que foi o que os Estados Unidos entendeu há muito tempo atrás com o jazz, né? E o jazz está no mundo todo mundo toca jazz, o jazz é uma grande escola de música, e que eu acho que o choro tem o mesmo potencial para ser, porque tem tanta profundidade quanto, tem basicamente a mesma idade, né? Só que é isso, acho que agora está pintando essa noção de que o choro pode fazer parte de diversas programações, tanto daquelas que são voltadas especificamente para esse gênero musical, como o Festival Internacional de Choro de Niterói, mas também que pode ser parte do line de festivais de jazz, de blues, de música brasileira. E como tem acontecido, né? Eu vou fazer um festival agora no Carnaval, em Guaramiranga, no Ceará, que é um festival de jazz e blues, e eu vou tocar basicamente choro, né? Com muitas misturas, mas é choro, essencialmente. Cabem todos os instrumentos no choro? Piano, né? Esse de Niterói, você está acompanhado por uma pianista maravilhosa. Foi, piano, contrabaixo. Né? A Mariana maravilhosa. Foi a Mariana Rodrigues no piano, o Adalberto Silva no contrabaixo, que é daqui, e o Gladstone Vieira na bateria. Não, nesse show foi o João Cordeiro, que também é músico aqui em Juiz de Fora. E eu vi você elogiando o seu país, Juiz de Fora. Né? Você sempre leva o nome da cidade. Sim, claro. Esse lugar é maravilhoso. Aquela história, Juiz de Fora, eu quero ir embora. Não quero ir embora. Quero voltar para cá sempre que eu posso. E eu acho que, sim, todos os instrumentos cabem no choro. Claro que, por conta da roda, né, que é esse encontro que a gente faz normalmente em espaços menores, na mesa do bar, os instrumentos menos portáteis, eles vão ficando mais distantes dessa realidade. Mas pensando que o choro, ao longo desses mais de 50 anos... Piano, né? Sim. Mas ela era do piano na época que todo lugar tinha um piano. Agora não tem um piano em todo lugar, né? Então, os pianistas às vezes sofrem um pouco para tocar piano no choro, na roda de choro. Mas o choro não acontece só na roda, né? A gente tem choro com orquestra, a gente tem choro com quartetos como esse que eu toquei, que é piano, baixo e bateria. Então, igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Vamos falar de futuro, né? O que você falou que está preparando um álbum, né? Eu vi você falando disco, a gente de vez em quando a gente ainda solta um disco, Não consigo, né? Eu me esforço, né? Às vezes fala disco, não tem como. O que 2026 te espera, né? Bom, 2026 é um ano... O que você espera de 2026? Bem promissor, assim, já tem muitas coisas fechadas para acontecer. Esse ano eu lanço um álbum novo, em parceria com a Big Band do Conservatório de Tatuí, com a qual eu fiz um show no ano passado. Foi muito bonito, muito especial. E a gente
conseguiu realizar, depois de muitas conversas e negociações, a gravação desse álbum em Tatuí. Eu fui para lá, gravamos no estúdio da FATEC, que é uma faculdade de produção fonográfica parceira do conservatório. Então, ele sai ainda no primeiro semestre desse ano, tá no forno, porque não é só ir lá e tocar, depois tem que tratar esse áudio e pensar em tudo, como vai ser a capa e como divulga, qual a melhor data. Então, vem esse álbum aí. E esse ano também eu extraio um show novo, né, centenário do grande Moacir Santos, um outro compositor essencial para a música brasileira, que, se vivo, faria 100 anos em 2026. E eu vou estrear em abril um show que se chama Flores pro Moa, um choro vivo de Moacir Santos. Então, tem espetáculo em Juiz de Fora? Por enquanto não, mas podem me contratar. Se pagarem meu cachê, eu toco em Juiz de Fora, toco em qualquer lugar. Por enquanto a estreia vai ser em São Paulo. Eu tô falando que São Paulo tá roubando os artistas, hein? Bom, Vivaninha, como é que é o Cultures, né? Cabe essa cultura? Demais, cabe entrevista? demais. Conta pra gente o que tem lá no Cultures para as pessoas também irem lá e se interessarem pela cultura juiz-forana. Isso, o Cultures, ele é uma rede social para divulgar pessoas, espaços gratuitos, shows, eventos que tem na cidade, que muita gente fala assim, não tem nada para fazer, ou então não conhece a história, e meu foco mais essa questão de você sabia que fulano de tal é de Juiz de Fora, ou essa canção, enfim, tem alguma ligação com a cidade? Aí eu vou falar, sabe Caetano Brasil? É de Juiz de Fora. Mas em falar nessa questão de mídias, né? Fala das coisas boas, você é muito ativo nas redes sociais, e essa questão também no meio gay, essa questão de ser essa cara não do estereótipo do choro, teve algum momento assim que você pensou, eu não vou ser só, não é só postar foto de eu tocando os instrumentos, mas assim, falar. O Instagram, que a gente acompanhou quando era mato, né? Era só aquela foto estática, hoje é vídeo, é áudio, é tudo, dá para alcançar gente que a gente nem imaginava, geograficamente falando, né, gente do Brasil inteiro. Sim. Como que você decidiu esse ativismo também nas mídias sociais? Muito bom. Eu fui entendendo desde o início que aquele espaço ali, embora não tivesse no início, né, essa visão tão profissional, tanta gente trabalhando dentro do aplicativo, né, desde a época do Facebook, eu já vi que valia a pena, assim, avisar para as pessoas que as coisas estavam acontecendo, postar um flyer, né? Claro que com a limitação da linguagem que a gente tinha naquele momento, mas a coisa foi evoluindo para um entendimento de que ali eu estava desenvolvendo um projeto de comunicação. Então, eventualmente, os números vão chegando, vão aumentando, né? Porque é uma grande loteria, afinal, aquele espaço é um espaço emprestado, não é nosso, né? A gente está trabalhando, está sendo explorado por uma grande empresa, não deixa de ser, mas, ao mesmo tempo, se você não está lá, você não existe para o mundo. Então, as pessoas precisam te ver, e, enfim, é mais uma oportunidade. Você faz sozinho, suas redes? Sim, as redes sim. Porque eu acho que elas precisam, de fato, ter a minha linguagem, ter a minha cara. Então, às vezes, algumas estratégias são decididas em conjunto com a minha equipe, mas sou eu que executo, né? Porque eu também fui criando uma forma de existir naquele lugar, né? E essas questões, né, sendo eu quem eu sou, começaram a ficar muito agudas, muito urgentes num determinado momento. E eu estava observando uma série de coisas acontecerem perto de mim, no meu meio, e que não estava muito satisfeito de deixar passar, de fingir que não estava acontecendo. E, então acho que essa é uma maneira também de conectar com as pessoas que estão afinadas com essa ideia. Porque às vezes as pessoas se preocupam, mas eu vou falar isso, aí o fulano vai entender qual é a minha posição política. E se não gostar, um beijo da Anitta, sabe? Tipo, é isso, porque as escolhas são políticas, né? Assim, todo discurso é carregado de intenção. E a vida é muito curta para a gente só trabalhar com as entrelinhas, né? Às vezes a entrelinha é poética, mas às vezes as coisas precisam ser ditas, né? As coisas precisam ser faladas. E isso tem me trazido frutos muito positivos, assim, muitos encontros com pessoas que às vezes me mandam mensagem falando assim, nossa, eu amo acompanhar o seu trabalho, as coisas que você fala são muito importantes para mim, mexem comigo num lugar muito profundo.
Poxa, e eu falo, então tá, amanhã eu preciso fazer de novo, preciso continuar, né? Então, acho que foi se tornando mesmo esse espaço de falar com o público, né? E de contar essa história que está por trás de tudo, né? Por trás daquela 1h30 que a pessoa vê no palco, tem tudo isso, né? Aquilo só é possível porque existe essa pessoa aqui, que pensa assim, que veste assim, que fala dessa forma. Então, se tornou uma parte essencial do trabalho. Quem quiser ouvir Caetano Brasil, vai aonde? Os seus álbuns, né? A gente já falou aqui do seu site, mas você está... aonde estão as músicas? As músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais, todos os aplicativos de música. Só colocar lá Caetano Brasil, entra no meu perfil, tá tudo organizadinho, tudo listadinho por lá. E no Instagram, né, que é @Caetano Brasil. Consegue me encontrar também, falar, pode mandar mensagem, sou eu mesmo, na DM sou eu mesmo respondendo os comentários e trocando, né? Acho que virou uma plataforma de troca também. E o seu, Culture-se? No Instagram, Culture-se JF. Ou então, meu pessoal, Vaninha Black também, tudo certo. Sou eu também que só mexo no Culture-se. Que ótimo, gente. Que papo gostoso, né? Bom Foi um demais. prazer te conhecer um pouco mais. Já admirava o trabalho, agora a gente admira ainda mais, né, Vaninha? Vaninha também, Vaninha, obrigada eu por que estar agradeço. aqui. Vaninha veio para desconstruir, que Vaninha tem essa coisa da energia muito positiva. Né? Deu match, né? Maravilhosa. Eu que agradeço maravilhoso. o convite e a oportunidade de bater esse papo. Muito obrigada, Caetano. Muito obrigada, Vaninha. Obrigado. Esse foi o JF Entrevista com Caetano Brasil e a Vaninha Black. Eu te espero na próxima semana. Até lá!